nigga, you fucking fight back. O maior chapéu da história do futebol. A maior traição da história do futebol. O Duílio Monteiro Alves vai ter que se explicar. O chapéu que tomou. O chapéu que levou do Flamengo. E o Vitor Pereira é Judas. É Judas. É traidor. É traíra. Não tem caráter. Não tem caráter. Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Ainda não é oficial, mas já está tudo definido entre o Vitor Pereira e o Flamengo. O Vitor Pereira, ele sai dessa história desse tamanhinho assim, ó, pequenininho, pequenininho, porque a história vai mostrar no futuro que ele é um traíra, que ele é um Judas, que ele é um mau caráter. Tem muita coisa a ser explicada nessa história. Como é que o Corinthians não sabia de nada? É evidente que o Corinthians sabia. É óbvio que o Corinthians sabia. E se não sabia, aí tomou um chapéu. Tomou um chapéu, o maior chapéu da história do futebol. Ficou ridículo pro Corinthians. Ficou feio pro Corinthians. E o Flamengo, o malvadão, que desrespeitou o Dorival Júnior. O que o Flamengo fez com o Dorival Júnior não se faz. O cara ganha 2 campeonatos e toma um pé na bunda. O cara foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e toma um pé na bunda só no Flamengo para acontecer isso. Mas tudo bem, é problema do Flamengo. O Flamengo vai lá, não sei quanto deu de dinheiro pro Vitor Pereira. É mercenário. O Vitor Pereira é mercenário. Lembra que o Vitor Pereira falou que não precisava mais de dinheiro? Que ele estava rico? Quando perguntado se ele tinha medo de perder o emprego, e aí ele respondeu o seguinte: você sabe o quanto eu tenho no banco, meu amigo? Mas parece que ele gosta de dinheiro, sim. Né? E gosta muito de dinheiro. Né? E aí é o seguinte, o Flamengo encheu ele de dinheiro. A informação que chega nesse momento é que ele vai para o Rio de Janeiro, vai morar com a família no Rio de Janeiro, inclusive vai levar a sogra para o Rio de Janeiro, certo? Vai levar a sogra para o Rio de Janeiro. E o Vitor Pereira tem direito de trabalhar onde ele bem quiser. Isso é direito do Vitor Pereira. Agora, não precisava usar a desculpa que usou do motivo de doença da sogra. Ele acabou de sair do Corinthians, gente. E a família está de férias aqui no Brasil. E estão no Rio de Janeiro, pelo que se sabe. Ficaram, então, de uma hora para outra, apaixonados pelo Rio de Janeiro e já quiseram. E o Vitor Pereira seduziu-se, né? Ficou apaixonado pelo Rio de Janeiro, ficou apaixonado pelo Flamengo e já vai ser o técnico do... Olha, você pagou, como diz a música da Beth Carvalho, você pagou, Vitor Pereira. Você, Vitor Pereira. Você, Vitor Pereira. Pagou com traição. A torcida do Corinthians lhe deu afeto. E você disse, quando saiu do Corinthians, você publicou nas redes sociais, tá publicado para quem quiser ler. Por quê? O Vitor Pereira não foi homem nem para dar uma última entrevista coletiva. Vamos lembrar isso? Ele não deu entrevista coletiva quando ele saiu do Corinthians. Ele se despediu da torcida do Corinthians através de redes sociais. E nas redes sociais ele disse que gostaria de continuar, mas que não continuava pela questão da saúde da sogra. E de que ele não estava indo para outro lugar. Que ele estava indo para casa, porque ele precisava ficar em casa, ao lado da família. E que uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Mentiroso! Mentiroso! Isso é mentira! Ele foi mentiroso! Judas! Traidor! Traidor! A maior traição da história do futebol. Porque o assunto do final de semana é a saída do Dorival, do Flamengo, e a possível contratação de Vitor Pereira, ex-Corinthians, pelo Flamengo. Qual o problema?
Alguém pode dizer, o Flamengo não pode contratar o Vitor Pereira? Pode, com certeza, pode. Acontece que o ex-treinador corintiano, que ainda tem um contrato com o Corinthians, que se encerra no final desse ano agora, disse que estava deixando o Corinthians porque estava com problemas familiares, citou a questão de doença da sogra e tal, e que não dava mais para ficar no Brasil. E agora, dias depois de ter abandonado o Corinthians, ele estaria já acertado com o Flamengo. Eu coloco no condicional porque, repito, oficialmente nada foi dito, nem por Flamengo e nem por Vitor Pereira. Eu queria começar a falar mais da questão do Dorival. O Dorival estava escanteado, estava esquecido, estava no ostracismo, estava abandonado. Havia 2 anos em Santa Catarina, onde ele mora. Ninguém falava no Dorival. Todo time que perdia um treinador ia para o mercado atrás de outro e ninguém cogitava o nome do Dorival. E foi assim até o Ceará tirar o treinador de casa e levá-lo para Fortaleza para dirigir o Vozão. Dorival estava esquecido em Santa Catarina. E ele assume o Ceará, ele, Dorival, e com muita competência, faz do Ceará uma equipe competitiva. Chegou a bater no Palmeiras dentro do Allianz Parque, Palmeiras campeão brasileiro, por 3-2. E o Ceará vinha fazendo uma campanha linda. E faz o que a direção do Flamengo? Vai até Fortaleza, atrás de Dorival, e o seduz. E o Dorival se deixa seduzir, tá? Pela grandeza do Flamengo, pela camisa do Flamengo, pela mídia do Flamengo, pelos jogadores do Flamengo e com a possibilidade de ganhar campeonatos. O Dorival sabia que o contrato ia até o final do ano, foi anunciado. E na época eu até disse, olha, não me cheira bem essa questão. E eu na época cansei de falar. Cansei de falar que o Dorival não deveria ter feito o que fez. Abandonar um time que o tirou de casa e o tirou do ostracismo. Ele deu uma grande oportunidade de voltar a trabalhar. Eu disse isso na época. Não, o Dorival não devia ter feito isso. E na época eu também comentei, porque é um contrato só de 6 meses. Me parece claro que o Dorival não é o cara que o Flamengo quer. O Dorival é um cara para tentar estancar a sangria do Flamengo naquele momento. O que acontecia com o Flamengo? Jogava mal. Jogava mal para dedéu, não ia ganhar nada, estava na cara, estava todo mundo vendo. Pois bem, o Dorival aceitou. Bateu o campeão da Copa do Brasil, bateu o campeão da Libertadores e não ganhou o brasileiro, porque quando ele assumiu tinha 14 pontos atrás do Palmeiras, que acabou batendo o campeão. E era muito difícil tirar essa diferença, como mostrou-se depois na prática, que era quase que impossível. Então hoje, 6 meses depois do ocorrido, eu fico me perguntando aqui, qual é o sentimento que bate mais forte no coração do Dorival nesse momento? O de ter sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, a alegria da conquista desses 2 títulos, ou a tristeza, ou a decepção, o desapontamento e a dor de ver o que aconteceu nesses últimos dias quando ele tentava renovar o contrato com o Flamengo. Aí eu me pergunto, Dorival, valeu a pena ter saído do Ceará? E ele usou um argumento que para mim é o mais pesado, que é você colocar o motivo de você não permanecer numa questão de saúde familiar, né? Que para mim é uma das coisas mais importantes. E aí, em cima do que você falou, Felipe, eu parei de jogar, eu era capitão do Flamengo, meu último jogo no Flamengo, eu tinha o Maracanã todo gritando o meu nome e eu decidi encerrar minha carreira por uma questão familiar. Eu queria ficar próximo dos meus filhos. Então era uma decisão minha. Seria muito covarde da minha parte eu chegar para o Flamengo e falar, Flamengo, eu não quero mais ficar, porque eu quero ficar próximo dos meus filhos, e depois de 10 dias eu acertar com outro clube. Olha o tamanho da sujeira que eu faria com o Flamengo. Eu me estabeleci no Rio de Janeiro e eu
tinha negócios no Rio, estava muito feliz com a minha família, morava de frente para a praia, quis voltar para São Paulo por uma questão familiar. Meu pai tinha um problema de saúde, eu quis ficar perto dele. Eu tenho certeza hoje que meu pai é vivo, porque eu estava perto na questão financeira e no amor que eu pude passar para ele num momento muito complicado da vida dele. Isso é o respeito que você tem com relação à sua família. Sua família você não coloca em situações que você não pode manter a palavra. Então, assim, torcedor do Flamengo, vocês podem ficar muito bravos comigo, torcedores corintianos, vocês têm todo o direito de se sentir magoados com o que o Vitor fez, se isso tudo acontecer. Eu torço muito, Felipe, para que isso não aconteça, sabe? Para que tudo que a gente falou aqui seja mera especulação, que realmente o Vitor fique com a família dele, enfim, que ele consiga solucionar esse problema familiar. Mas se realmente acontecer essa contratação, na minha opinião, é um movimento muito sujo. Você usar um argumento de doença familiar para sair de um clube e após 10 dias você acabar assinando em outro clube. Seja o Flamengo, seja o Palmeiras, enfim, qualquer clube que esteja situado aqui no Brasil. Oh, will you fucking fight back?